findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida eles não mais se satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Oh, glória a Deus. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Noiva do Cordeiro, povo de Deus, eu quero cumprimentá-los na noite desta quinta-feira, dia 27 de julho, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. É motivo de alegria em estar com vocês nesta noite para juntos compartilharmos da bondade e da grandeza do Senhor nosso Deus. São 20 horas com mais 52 minutos. Nós já vamos nos preparar, pois eu quero explicar a vocês como se vai proceder a segunda fase da campanha Meu Pedido no Altar da Oração. Queridos amados irmãos, tivemos a experiência marcante dentro da primeira fase, onde várias pessoas alcançaram milagres, libertação, cura, restauração. E eu glorifico muito a Deus pelo que o Senhor Deus tem feito na minha vida e através da minha vida. Vocês estão observando que o cenário mudou um pouco, né? Agora o quarto de guerra, nesses dias, fizemos aqui uma pequena reforma, né? Para criar mais um pouquinho de espaço. Então hoje, agora está aqui, ó. Agora é assim, ó. Tá? Nós temos aqui o azeite das causas impossíveis, o azeite das causas perdidas e o azeite da providência divina. Aqui está o azeite aonde os irmãos adquirem. Aqui está meu copo, minha taça onde vai a minha água. Aqui vai meus livros e o caderno do dizimista. Aqui é minha foto, eu e a minha esposa, né? E o nome dele que não podia deixar de ir, está aqui. Aqui e ali e aqui. Glória a Deus. Meus amados irmãos, aqui, porque está um pouquinho escondido, mas eu vou virar para vocês verem um pouquinho só. Deixa eu ver se eu consigo soltar aqui em cima. Só um minutinho. Para vocês observarem. Só um minutinho. Aqui. Isso. Ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó.
né, representando o altar que já está lá no vale, né, o segundo altar. Vocês viram o vídeo, vocês viram lá quando nós estávamos preparando, eu e o meu cunhado, aqui está, e aonde nós vamos estar apresentando no altar do Senhor os seus pedidos. Amém? Eu quero que você dobre a sua atenção, por favor, na noite deste dia. Eu sei que eu marquei para as 21 horas, falta 4 minutos ainda, mas eu não quero demorar na minha fala, mas se você já puder compartilhar esta live com alguém que você saiba que precisa de ouvir uma palavra, uma instrução, uma direção, vai ser muito bom, tá? Eu estava aqui sentado, meditando na sacrossanta palavra de Deus, e algo me chamou muito a atenção, quando estava aqui meditando e ao mesmo tempo ouvindo um louvor. E através desse louvor ele falando de escolha. Sabia que cada ser humano ele tem a sua escolha. Cada um tem uma escolha. Não tem aquele. Você tem a escolha de errar ou não errar. Você tem a escolha de vencer ou sofrer. Você tem a escolha de crescer ou diminuir. Só depende de você. Depende da força de vontade, depende da determinação. E o mal das pessoas que se acomodam é sempre colocar culpa em alguém. Ah, eu não fui por causa do ciclano, eu não consegui por causa de fulano. Não. A Bíblia fala sobre isso. Lá em João, no capítulo de número 5, a Bíblia nos afirma que havia um tanque conhecido como tanque de Betesda. E ali tinha uma fila de coxo, cegos, paralíticos. E a Bíblia nos afirma que um certo tempo, a Bíblia não fala o dia e nem a hora, um certo tempo o anjo descia, movimentava a água, e o primeiro que ali adentrasse aquele tanque era curado de qualquer enfermidade. E o que me chama a atenção é que Jesus se aproxima de um paralítico e pergunta para ele: quer ser curado? E ele olha e disse: mas eu estou aqui há tanto tempo, quando chega a minha vez alguém pula na minha frente e eu não consigo chegar e não tem ninguém para me levar até lá. Jesus não perguntou isso a ele. Jesus perguntou se ele queria ser curado. Então, ou seja, ele mesmo colocando obstáculo, entendeu? E culpando as pessoas. É o erro de muitas pessoas que se acomoda, é colocar culpa em alguém. Não admite o seu erro, não admite que não quer ajuda. Quando uma pessoa quer ajuda, irmão, é tão fácil trabalhar com ela, porque até o próprio Espírito Santo trabalha. Mas quando a pessoa não quer, nem Deus trabalha. Por quê, pastor? Porque Deus respeita o livre-arbítrio da pessoa. Então, pare e pensa. Cada um de nós temos uma escolha. Se você falar, eu não tive escolha, você está mentindo. Você tem uma escolha. Provérbios capítulo 14, versículo 12, está escrito que há caminhos para o homem parece perfeito, mas no final são caminhos de morte. São escolhas na vida. Se você escolher renunciar e servir a Cristo, você vai ter resultados. Mas se você escolher as coisas prazerosas deste mundo, você vai sofrer as consequências das suas escolhas. Meus amados irmãos, são 21 horas em ponto. Eu já quero orar com você e eu vou ser breve na minha colocação acerca da segunda fase da campanha,
que com a permissão do Senhor nosso Deus, vamos dar início no próximo dia 7, tá? Dia 7 de agosto, que vai ser numa segunda-feira, às 21 horas. Eu quero que você preste bastante atenção, tá? Mas antes de mais nada, encurva a sua cabeça se você puder, feche os teus olhos, porque nós vamos entrar no momento de oração. Você sabe o que é oração? Você sabe o que significa a palavra oração? Eu até separei aqui um tópico, tá? E eu quero ler com você. A oração, ela é uma aproximação da pessoa a Deus por meio da palavra ou pensamento. Então, ou seja, a oração vai levar você à presença de Deus. Eu não estou falando de qualquer Deus. Eu estou falando Deus com D maiúsculo. O Deus criador do céu e da terra. Eu estou falando do Deus que está no terceiro céu. É esse Deus que eu estou falando. Que tem poder para libertar, para curar, salvar, restaurar. Então, nesse momento, nós vamos falar com Ele. Você não consegue falar com o presidente da República. Você não consegue, muitas vezes, falar com o governador. Você não consegue falar com o prefeito, com o senador. Até mesmo difícil com o vereador. Mas com o Criador do céu e da terra, aonde você estiver, ei, Ele não está em off. É isso, Ele está sempre online. Ei, não tem torre que corta a sua ligação. Aonde você estiver, você pode falar com Ele. Ei, e nunca vai estar ocupado a linha quando você dobrar o seu joelho ou a posição que você tiver. Fale com Ele. Encurva a sua cabeça. Querido Deus, em o nome do Cristo Jesus, o teu Filho, eu adentro a tua presença uma vez mais. Sempre, meu Deus, no momento de oração, eu deixo a esfera física e adentro a esfera espiritual. Já lhe pedindo perdão das minhas fraquezas, das minhas falhas e dos meus pecados. Aqueles que eu cometi, meu Deus, por atitude, gesto, palavra, pensamentos, que entristecera porventura o teu Santo Espírito. Senhor, perdoa a minha irmã e o meu irmão que está ao alcance desta live. Senhor, perdoa para que eles alcancem, ó Deus, os seus benefícios, pois quando nós confessamos, pedimos ao Senhor o perdão, meu Deus, alcançamos a graça, a misericórdia do Senhor. E aqui estamos, meu Pai, neste momento, agradecendo por essa oportunidade que o Senhor está me concedendo em poder estar compartilhando com teus filhos e filhas, ó Pai, algumas instruções que o Senhor me deu para a segunda fase desta campanha de oração. Pois assim eu oro, pedindo a bênção do Senhor sobre a vida de cada um, meu Pai, que está ao alcance desta live. Que a tua paz reina sobre a vida de cada um, em o nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém e graças a Deus. Meus amados irmãos, eu quero mais uma vez cumprimentar a todos que estão adentrando agora com a paz do Senhor Jesus e desejando a todos uma excelente e abençoada noite. Os irmãos estão chegando agora, estão vendo que o cenário do quarto de guerra mudou. Meus irmãos, eu quero começar nesta noite explicando para você a segunda fase da campanha, meu pedido no altar da oração. Com a permissão do Senhor, nós vamos dar início no próximo dia 7,
de agosto, às 21 horas. Nós vamos fazer um propósito de 7 dias de oração. Escuta bem, você vai poder, dentro desta campanha, enviar os seus pedidos específicos. Quando eu falo pedido específico, tem que ser específico, porque tem pessoas que enviam pedido, mas enviam uma carta, tá? Tem que ser específico, por quê? Porque eu tenho que selecionar o seu pedido e aí tem que mandar para a empresa, porque ela vai imprimir o seu pedido para que eu possa colocar em ordem e assim estarei orando e apresentando. O seu pedido tem que ser por escrito, via o WhatsApp, tanto pessoal ou tanto o WhatsApp da oração, que está na descrição da live. Presta bastante atenção. Você que vai adentrar nesta campanha, você tem até às 15 horas, tá? Às 15 horas, para enviar o seu pedido específico. Pastor, eu posso enviar os 7 pedidos por vez? Não. Cada dia você vai enviar o seu pedido, tá? Pastor, eu posso enviar o pedido para alguém? Irmãos, fica à vontade. Mas você só pode enviar um pedido. Por que um pedido? Porque nós vamos estar orando 7 dias. Uma observação, por favor, tá? Quando chegar na sexta-feira, presta atenção, toda sexta-feira, vou repetir, toda sexta-feira, até às 15 horas, você vai me enviar 3 pedidos. Escuta bem. Por que, pastor? 3 pedidos. Por quê? Porque eu não vou conseguir imprimir o seu pedido do sábado e nem do domingo. Então, você na sexta-feira você vai enviar os 3 pedidos. Ou seja, o pedido da sexta, o pedido do sábado e o pedido do domingo. Por quê? Porque aí eu já consigo imprimir o pedido, tá? E aí, no sábado, você não vai precisar enviar o pedido. Você só vai orar comigo, porque o pedido você já enviou. Entendeu? Se não entendeu, me chama no WhatsApp. Só repetindo. Toda sexta-feira, você precisa me enviar os 3 pedidos. Por quê? Porque no sábado e no domingo não tem como eu imprimir os pedidos. Então você enviando na sexta, eu consigo imprimir os 3 pedidos que vale para sexta, sábado e domingo. E na segunda-feira volta ao normal. Aí você envia um pedido até as 15 horas, tá? Tem pessoas que na última campanha, pastor, eu estava na correria, esqueci de enviar o pedido e eu estou enviando agora às 5 horas da tarde. Eu vou até anotar, mas vou anotar para o outro dia. A pessoa que entrou na campanha, ela tem que ter compromisso. Se ela sabe que no outro dia a vida dela está corrida e ela não vai conseguir lembrar, por que não manda logo depois que termina a live? Por que não faz isso? Então isso é muito sério. Se você entrou no propósito com Deus, não brinca, leva a sério, porque o Senhor Deus vai te honrar. Você vai ser a próxima pessoa a contar o testemunho dependendo do seu comportamento. Então pare e pensa. Eu quero ler aqui um texto com vocês, tá? E mais uma vez frisando, porque algumas pessoas elas entram numa igreja, recebem a Jesus como Salvador, mas não conhece nada de Jesus, não sabe nada da Bíblia, e muitas vezes a pessoa fala, vamos orar. E tem pessoas que nem sabem o que é uma oração. Então, a palavra oração, ela vem dentro do texto dizendo assim, é uma aproximação de Deus, ou seja, é uma pessoa que se aproxima de Deus por meio de palavra ou pensamento. Então, ou seja, quando você fala eu vou orar, é por isso que quando eu entro em oração, eu não entro de qualquer jeito. Tem pessoas que me dizem, pastor, ora agora, pastor, ora agora. Não é desse jeito.
Não é desse jeito. Tá? Não é como eu chegar numa fila do mercado e dizer, eu quero pão, eu quero... Não. É diferente. Eu entro, concentro e oro. Para e pensa. Vamos ler um texto. O primeiro texto que eu quero ler com você, se você puder abrir sua Bíblia aí, vai ser muito bom. E você já tem uma caneta para frisar o que eu vou ler com você, tá? Que vai ser de muita valia para essa fase desta campanha, muito mesmo, tá? Por quê? Porque algumas pessoas podem estar se questionando, poxa, pastor, eu fiz a campanha e até agora não recebi. E tem pessoas que já contou testemunho, tem pessoas que já alcançaram o milagre, pastor. E eu ainda não consegui alcançar o milagre. Eu vou te falar por quê muitas vezes. Eu vou te explicar por que você não alcançou o milagre muitas vezes. Começando, anota aí. Evangelho de Jesus que escreveu Mateus, no capítulo de número 26, Jesus, ele foi enfático quando ele chega até os seus discípulos, dizendo assim, no capítulo de número 26 de Mateus, anotou? Versículo de número 41. Olha, porque muitas pessoas que entram numa campanha, faz campanha de oração e não recebe a resposta e o milagre de Deus. Por quê? Porque está aqui o texto, presta atenção. Mateus capítulo de número 26, versículo 41. Você vai saber por que muitas vezes você não recebe a resposta. Diz o texto: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nesse texto, Jesus ele chama 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, e fala para eles acerca do momento difícil que ele estava atravessando antes da sua crucificação. Jesus, ele adentra o jardim do Getsêmani para falar com Deus. E o que me chama a atenção é que Jesus chama os seus 3 discípulos e diz assim para ele, vigiai. Jesus não manda eles orar primeiro, porque tem pessoas que oram muito e não vigia nada. Pastor, o que o senhor quer expressar a palavra vigiar? Lembra de um sentinela, um guarda? Você já observou um guarda, um policial, ou um guarda que trabalha em carro forte? Você já observou como que ele sai do carro forte? Sai fica do lado do carro forte com a arma na mão. Vai um segundo do outro lado. Né? Aí um na frente, os 2 na lateral e tem mais um observando. Isso é vigilância. Atenção. E tem muitas pessoas que não têm isso. Não vigia no falar, não vigia no se comportar, não vigia, irmão, em colocar diante de Deus a sua vida. Então isso é fundamental. Não adianta você fazer 7, 14, 21 dias de oração e de jejum e não vigiar 1 minuto. Por quê? Porque é nesse período que o adversário ele quer trabalhar na sua vida. Lembra de Mateus capítulo 4, que eu não me canso de citar, que o Senhor Jesus ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. O que me chama a atenção é que durante 40 dias e 40 noites, Jesus foi tentado 3 vezes em 40 dias. Jesus foi tentado 3 vezes em 40 dias e nenhuma das 3 vezes Jesus foi tentado no espírito, só na carne. Olha o que Jesus disse, vigiai e orai, porque a carne é fraca, ou seja,
provação, toda tentação vai vir sobre a sua carne. Aí você não vigia, aí você ira. Pastor, é pecado irar? Efésios capítulo 4, versículo 26. Ireis, mas não pequei. Então você pode irar, você só não pode dar lugar à ira. Como que é irar? Você tem aquele momento de ira, mas você não pega daquela ira e vinga, ou faz alguma coisa com a pessoa, ou xinga alguma coisa assim. Você segura os ânimos. Por quê? Porque você está em oração. A oração, ela te dá esse equilíbrio, ela te dá esta graça. Então a oração, ela, além de ser um contato com Deus, é um fortalecimento para a sua vida espiritual. Presta atenção. Então Jesus foi tentado 3 vezes em Mateus capítulo 4. A primeira tentação foi quando ele entrega o jejum. Satanás se aproxima e diz: se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem. Passando isso, ele pega Jesus, leva no alto pináculo de um templo e olha, mostrando, disse: ó, tudo isso eu te dou. Mostrando a terra, mostrando os poderes da terra, as riquezas, a glória, a fama. Tudo isso eu te dou se postrasse a me adorar. Jesus disse: só a Deus adorarás e prestarás culto. Aí ele transporta Jesus para o outro lado e fala sobre agora de uma segurança. Disse: lança daqui para baixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem. Aí Jesus disse: não atentarás ao Senhor teu Deus. 3 vezes durante 40 dias Satanás tentou Jesus na carne. Então, ou seja, toda tentação vai vir na carne. Então, se você não vigiar, você vai falar coisa que o diabo quer que você fala. Por quê? Porque o diabo só tem poder naquilo que você fala. Provérbios capítulo 13, versículo 3. Aquele que muito abre a sua boca, traz perturbação à tua alma. Aquele que fecha, conserva-se a ar. Provérbio 18, 21. A morte e a vida está no poder da língua, no poder da palavra. Então, vigia. Cuidado o que você fala. Cuidado como você se comporta. Eu costumo dizer, não é uma pregação que vai salvar alguém da sua família. Não vai ser uma pregação que vai levar essa pessoa aos pés de Jesus. Não, pastor. Não, por quê? Porque você está pregando. Então a sua pregação não vai salvar. Por que não, pastor? Porque é o seu testemunho. Porque não adianta você pregar e não dar testemunho. Aí a pessoa que está lá diz: ela não sai da igreja. Ele não sai do monte. Ela não sai das campanhas. Olha como é que ela se comporta. Olha como é que ele se comporta. A vigilância, o testemunho. Então é fundamental isso na sua vida. É fundamental. Então não adianta. Aí você se pergunta: por que, pastor? Eu não consigo receber. É porque você ora muito, mas vigia pouco. Vigia pouco. O diabo conhece, então ele vai preparar alguma coisa, aí você não vigia, cai no laço. Não consegue controlar os ânimos. Então pare e pensa. Primeiro passo: vigiar. Principalmente quando você está numa campanha de oração ou num propósito. Vigia. Cuidado. Para que o diabo não rouba a sua bênção. Ah, pastor, eu não acredito nisso, que o diabo vai roubar minha bênção. Ei, deixa eu te falar uma verdade. Ele é especialista em roubar a bênção daqueles que não vigiam. Ele é especialista. Me prova, pastor. Eu te provo. Quando você olha para o texto da Bíblia Sagrada, a Bíblia nos afirma em 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 8, diz o texto: o diabo, o nosso adversário, anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele fica nos observando. Lembra de Efésios capítulo 6, no versículo de número 12, quando ele diz assim, presta atenção, Paulo dizendo assim, que a nossa luta não é contra a carne, não é contra a pessoa, a nossa luta
é contra os principados. E aí ele fala sobre as armaduras. E ele começa falando sobre o capacete. Por que o capacete? A proteção, por quê? Porque ele fala sobre os dados, flecha, pensamentos do adversário. O diabo não tem poder naquilo que você pensa, só naquilo que você fala. Pastor, então como é que ele sabe? Porque ele conhece o seu comportamento. E é em cima do seu comportamento, ou da forma que vai mudar o seu visual, ele sabe se você recebeu a seta ou não. Vigia. O que adianta você jejuar muito e não vigiar nada? Não vigia com o esposo, não vigia com o noivo, não vigia com a sogra, não vigia com o sogro, não vigia com o genro, não vigia com a nora, não vigia com o neto, não vigia com a neta, não vigia com o patrão, não vigia com o funcionário, enfim, não vigia com ninguém e com nada. É aí que é a resposta de Deus. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Uma coisa é Deus ouvir a sua oração. Outra coisa é Deus responder a sua oração. Tem pessoas que falam, pastor, Deus não está ouvindo a minha oração. Quem te disse que não? Ele está ouvindo. Ele só não vai responder, mas ele ouve todas. Há um diferencial. Olha a sua expressão, Deus não está me ouvindo. Ele está te ouvindo. Ele só não quer te responder. Por quê? Eu sou falha, ele sabe que eu e você somos falhos. Eu sou pecador, ele sabe que eu e você somos pecador. Mas uma coisa que me chama a atenção dentro do texto bíblico é o Salmo de número 139, aonde o salmista abre o coração e fala da forma que Deus nos vê. Ele diz que Deus sonda o nosso coração e esquadrinha o nosso pensamento. Que coisa linda. Pastor, o que é sondar? Você já foi no médico? E aí ele vai medir a sua pressão, depois ele coloca lá, eu esqueci o nome daquele aparelho, no ouvido, e vai ver as batidas do coração. Ele coloca, ele está sondando, e está ouvindo, sondando, ouvindo, sondando e ouvindo. Ele só pode sondar o coração com aquele aparelho, mas a mente esquadrinha é só Deus. Aleluia! Então pare e pensa. Como que está o seu comportamento? Então você que vai entrar nessa campanha, na segunda fase, então vigia mais do que a hora. Jesus alertou. Mesmo Jesus alertando, Pedro não vigiou. Arrancou da espada e cortou a orelha do soldado Malco. Se ele tivesse vigiado e controlado, ou seja, ele podia até irar, mas não cometer o pecado que ele cometeu. Então presta bastante atenção, meus amados irmãos. Quando se trata de uma campanha, você sabia que quando você abre um propósito de campanha, você também está fazendo um voto com Deus? Porque tem pessoas que pensam, voto é só dinheiro. Não. Abra a sua Bíblia comigo, por favor. Abra, por favor, em Eclesiastes, capítulo de número 5. Irmãos, eu não preparei nada, tá? Tá descendo tudo agora, fresquinho. É por isso que eu estou procurando aqui, Eclesiastes, capítulo de número 5. Aí a gente estuda, pela misericórdia do Pai, então o Espírito Santo nos faz lembrar. Então abre comigo aí, Eclesiastes, capítulo de número 5. Acompanha comigo, por favor. Eclesiastes, capítulo de número 5. Encontrou aí? Então presta bastante atenção, tá? Para que você, quando for entrar na campanha, não fique, como é que foi? Como é que eu tenho que fazer? Repito, quando se trata de voto, tá? Pessoas já pensam, dinheiro. Quando você entra numa campanha de oração, é um voto com Deus.
Senhor, eu vou fazer um propósito de oração, é um voto. Senhor, eu vou fazer 7 dias, é um voto. Senhor, eu vou fazer um jejum até tal hora, é um voto. Senhor, eu vou estudar a Bíblia durante um ano, é um voto. Senhor, eu vou entrar num curso teológico, eu quero me informar, é um voto. É um propósito, é um voto com Deus. É por isso que você tem que se esforçar. Eclesiastes capítulo 5, presta atenção. Versículo de número 4. Olha o que ele diz. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolo o que votes e não paga. Versículo 5. Melhor é que não vote do que votar e não pagar. Olha que coisa séria. Então, se você não é capaz de assumir uma responsabilidade com Deus em prol da sua vida espiritual ou em prol da vida de alguém, não faça. Pastor, vai ter luta, vai ter dificuldade, mas ei, se Deus está vendo a sua sinceridade, não se preocupe com as lutas, porque Ele é fiel e justo para te sustentar nela. Então, quando eu leio agora Efésios, para já caminhar para o final, que eu só vou dar uma pincelada, olha o que Paulo escreve, lá no capítulo de número 3, a oração de Paulo pelos Efésios. Um grupo de cristãos que estava na igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso era a igreja que sofria mais batalhas espirituais, mais guerra cerrada. É por isso que Paulo, das suas 13 cartas, a única igreja que ele falou sobre batalha, sobre armadura espiritual, foi a igreja de Éfeso. Porque essa igreja sofria muitos ataques espirituais, né? Você vai ver lá que ele fala sobre a Diana dos Efésios, aquela que adivinhava, lá em Atos capítulo de número 19. Então você vai ver tudo isso. Então presta atenção. Olha o que ele disse no versículo de número 3, no capítulo 3, versículo 14 de Efésios. Olha como é que ele começa. Olha só. Por causa disso, me ponho de joelho perante ao Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ó, propósito. Propósito. Ei, eu não vou dobrar o joelho por acaso. Olha assim, ó. Por causa disso, por uma causa, me ponho de joelho perante ao Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Então é um propósito. E aí quando você se coloca dentro da vontade de Deus, aí lá no versículo de número 20, olha o que Paulo fala para aqueles que oram. Olha só. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo e muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera. Que poder é esse? A fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento, prova das coisas que se espera e prova das coisas que não se vê. Então, quando você entrou no propósito de oração, o voto, cumpra. Para que você veja o resultado e o esforço do seu propósito. Para que você não fique apenas lendo o testemunho da irmã ou o testemunho do irmão. Para que você somente não ouça o testemunho da irmã ou o testemunho do irmão, mas para que outros ouçam o seu testemunho. Outros leiam o seu testemunho. Mas vigia. Vigia. Se você brigou com o esposo, com a esposa, com o noivo, com a noiva ou com alguém, vai lá e se conserta na hora. Me perdoa. Eu estava com a cabeça, não sei onde, me perdoa. Pronto.
Deus, ele se agrada, o capeta cai por terra. Seja humilde para reconhecer o seu erro. Eu tenho um dilema comigo. Eu, o pastor Anderson, tenho um dilema. Entre razão e paz, eu prefiro paz. Então, para finalizar, deixa eu voltar. A campanha, com a permissão do Senhor, vamos dar início no próximo dia 7 de agosto, segunda-feira, às 21 horas. Tá? Pastor, como é que vai proceder a segunda fase? Você vai me enviar por escrito um pedido específico. Tá? Um pedido específico. Deixa eu só orientar os irmãos e as irmãs. Eu louvo a Deus, eu glorifico a Deus pela vida de vocês, porque os irmãos eles já entram me cumprimentando. Louvado seja Deus. Mas dá um espaço, tá? Porque tem pessoas que me cumprimentam, agradecem, louvam a Deus, né, pelo ministério que Deus me confiou, mas dentro dos agradecimentos a pessoa envia o pedido. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar aquilo todinho, tirar aqueles agradecimentos e separar só o pedido. Então o que você pode fazer? Você envia o agradecimento, cumprimenta, pronto. Aí depois você já envia o pedido. Pronto. Mas tem pessoas que enviam tudo, irmãos. Os irmãos estão me compreendendo? Ah, o pastor é muito enjoado, é muito chato. Não. Isso é chamado organização. Organização, coisa organizada. Se não tiver organização, não tem milagre. Pastor, me prova. Te provo, João capítulo 6. Tinha 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Já tinha, 3 dias. 3 dias estava caminhando com Jesus. Uma multidão, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Os discípulos chegaram até Jesus e disseram: mestre, despede a multidão, porque já tem 3 dias que eles estão caminhando e não tem o que comer. Jesus olha para os discípulos e diz a eles: dai a vós a eles o de comer. O discípulo não tinha. Aí um chamado André disse: Senhor, tem um menino aqui, com 5 pães e 2 peixinhos. Olha que coisa interessante. Jesus olha para o discípulo, presta atenção, e diz assim: então faz o seguinte, separa 2 grupos, um de 50 e um de 100. Depois que separar os 2 grupos, vocês vêm até a mim, com 5 pães e 2 peixinhos. Sabe o que é isso? Depois que você organizar os grupos, vocês vêm até a mim que o milagre acontece. Depois que você começar a organizar a sua vida, você vai ver a resposta de Deus. Segura aí. Segura. Aí tem pessoas que falam: nossa, o pastor Anderson é cheio de coisa, é toque. Não, irmão, é organização. Eu gosto, não, principalmente para Deus, organização. Então eu vou lá, gravo um vídeo, faço cartaz, gravo um áudio e envio. Aí os benditos que vão entrar na campanha, eu não sei o que acontece, que muitas vezes não presta atenção no vídeo, ou muitas vezes não ouve o áudio, ou muitas vezes não vê o cartaz. Aí, ah, pastor, eu não entendi nada. Não entendeu porque, desculpa a expressão, não prestou atenção. Eu já falei, eu sou organizado, tanto na minha vida pessoal, tanto principalmente para a obra de Deus. A irmã que adquiriu a apostila, ela mandou a mensagem, irmãos, falou: se vocês estão de parabéns. E é uma pessoa que eu não tenho contato com ela. Ela comprou uma apostila, aquela parece mentira, mas é verdade. E também o esposo dela comprou os 2 azeites, o comestível e o vermelhinho, e foi enviado a ela. Quando ela recebeu lá, ela ficou feliz da vida. Uma outra irmã que adquiriu a apostila também mandou mensagem agradecendo. Eu estava fazendo uma ministração num congresso, acabei de ministrar, e lá fora estavam meus materiais, meus livros, CDs, DVDs,
quando eu ministrava. E uma irmã chegou para mim e disse: pastor, eu glorifico a Deus. Pastor, as coisas é tudo organizada. Pastor, olha, eu fico assim, ó, tudo organizado. Isso é para a glória de Deus. Então eu sou muito enjoado no que tange as coisas do Senhor. Então preste atenção em nome de Jesus. Então, para finalizarmos, a campanha vai dar início, repetindo, dia 7, às 21 horas. Você vai enviar o seu pedido específico. São 7 dias, você vai enviar cada dia um pedido. Só que na sexta-feira, você vai me enviar 3 pedidos. Por quê, pastor? Porque no sábado e no domingo eu não vou conseguir imprimir, porque está fechado. Então eu só vou conseguir imprimir na sexta-feira. Então, na sexta-feira eu vou imprimir o seu pedido da sexta, que vou estar orando e apresentando na sexta. Aí o seu pedido do sábado eu vou guardar, que vou apresentar no sábado. E o seu pedido de domingo eu vou guardar e vou apresentar no domingo. E na segunda-feira você vai mandar já o seu pedido normal até às 15 horas. Vou repetir, olhando para você, tá? Todos os pedidos têm que ser enviados à minha pessoa até às 15 horas de cada dia. Menos sábado e domingo. Repetindo, porque sexta, sábado, domingo, você vai mandar os 3 pedidos na sexta-feira. Espero que você me entendeu. Tá? E agora eu já vou finalizar. Então eu precisava deixar essa palavra no seu coração. Tá? Tem pessoas que falam: não recebi. Tem uma irmã que ela está conosco aqui, que ela entrou na campanha. Eu creio que foi no 4º ela, no 5º ela, não me lembro. Que ela já enviou o testemunho da mãe dela. A mãe dela fumava há 50 anos. E ela entrou no propósito. E eu peguei o pedido e coloquei lá. Tirei a foto e mandei para ela, que está vendo que o pedido está lá. Porque eu conheço pastores, infelizmente, que pegam os pedidos e jogam no lixo. Eu já vivenciei, infelizmente. Mas aqui não. E ela contou o testemunho. Quantas pessoas contaram o testemunho que vocês acompanharam aí, ó? Irmão, só numa semana, quantos testemunhos? Mas aí eu cheguei para minha esposa e falei: amor, eu não sei se é inveja, eu não sei se é ciúme, ou eu não sei o que é. Porque tem pessoas que parece que não glorificam a Deus pelos testemunhos das outras. Deixa eu te falar uma coisa: se você não se alegrar no testemunho da irmã, do irmão, você nunca vai contar o seu. Porque Deus sonda o seu coração. Então, se você não se alegrar com aquele que se alegra, você vai me desculpar. Porque eu posto o testemunho e você vê as pessoas que curtem ou comentam. Eu mando os testemunhos via WhatsApp, você vê as pessoas que comentam. Irmãos, é triste. É triste. Mas nós vamos aprendendo, porque já são 25 anos na caminhada. Então, tem muitas pessoas, repetindo e finalizando, que não recebem a bênção de Deus. E eu vou enfatizar ainda. E não vai receber porque ora e não vigia. Promete e não cumpre. E aí Deus está vendo. Deus está vendo. Então, Eclesiastes capítulo de número 5, versículo 4. Se a Deus fizer um voto, cumpra. Porque é melhor você não fazer e não cumprir do que você fazer e não cumprir, porque foi um sacrifício de tolo. E aí você está dando lugar para o diabo. E aí você perde a bênção, você não recebe a cura, você não recebe uma porta de emprego. Aí as pessoas muitas vezes do outro lado falam: ah, pastor, Deus está me prosperando. Não, é o diabo. O diabo também prospera para você pensar que é Deus e você continuar no caminho errado. Por que, pastor, o senhor fala que é o diabo? Porque, irmão, tem muitas pessoas que não têm o discernimento de espírito. Porque pensa que toda porta que abre é Deus que está abrindo. O diabo também abre porta. É. Então pare e pensa. Tem porta que o diabo abre só para amarrar sua vida. Para você deixar de ir para o culto. Para você esfriar na fé.
Você está orando, Deus abriu uma porta de emprego, aleluia. Aí tu vai lá. Dentro da porta de emprego você começa a esfriar espiritualmente. Nessa porta de emprego você não vai mais para o culto. Nessa porta de emprego você já não participa mais da live. Foi Deus ou foi o diabo? Sabe por quê? Porque você esqueceu de um grande detalhe. De Malaquias capítulo 3. Só pode fazer esta oração de Malaquias 3 quem é fiel a Deus. E se você não for fiel, você não pode fazer esta oração. Qual é a oração, pastor? É o único texto da Bíblia que eu encontro Deus te dando autorização. Escuta bem. Deus te dando autorização para fazer prova dele. Malaquias capítulo 3. Trazei dízimos e oferta ao Senhor. E fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Senão vos abrirei as janelas do céu e derramarei sobre vós bênção tal que vê maior abastança. Ele está falando de bênçãos materiais. Mas só pode fazer esta oração quem é fiel. Você não é fiel no seu dízimo, não é fiel nas suas ofertas e nem é fiel nos seus votos. Você quer o quê? Vai adiantar você orar 7 dias, 14 dias? Isso é vigilância. Se você recebeu ali 10 reais, tira ali o dízimo de R$1. Então analisa, pensa. Pastor, mas eu não entendo, irmão, estamos aqui. Eu não sou o dono da verdade, mas o pouco que eu sei, através do Espírito Santo, eu estou aqui para te orientar. Então não adianta você entrar numa campanha por entrar. Não, campanha é propósito. Lembra que quando o Senhor disse para Josué, ali era a campanha. O Senhor disse para Josué, olha só o que Deus disse para Josué. Josué, eu já entreguei Jericó nas tuas mãos. Então, ou seja, se já entregou, precisava ele dar 7 voltas? Se já estava entregue, mas o Senhor disse, eu já entreguei nas tuas mãos, mas dá 7 voltas. E ele obedeceu. E na 7ª volta ele disse, para, toca a buzina, que tu vai ver o resultado. E ele viu os resultados. A muralha tinha 32 quilômetros de muralha. 9 metros de altura. Foi fácil? Foi o voto. Quer ver mais? Se você vê quando Naamã vai até Eliseu querendo comprar o profeta, porque hoje é isso, irmão. Hoje se quer ganhar profeta, tem muitos profetas, entre aspas, porque não existe mais profeta, existe homem de Deus, mulher de Deus. Profeta foi até João Batista. Depois de João não houve mais profeta. Então presta atenção. Hoje tem pessoas que dizem, ei, profeta! Não existe profeta de Deus mais. Existem homens e mulheres de Deus, homens e mulheres levantados por Deus. Escuta bem. Então, chegou até Eliseu com ouro. Com ouro, com carruagem, com ouro, com bens. E disse, eu vou entregar isso aqui porque ele vai me curar. Eu vou comprar minha cura. Cuidado com isso. Não. Não é dessa forma. Voto é uma coisa. Voto é uma coisa. Propósito é outro. Mas Naamã não. Naamã disse, eu vou lá, então eu vou levar isso aqui porque eu vou comprar minha cura. Não. Eliseu nem olhou para a cara de Naamã. Nem conversou com ele. Mandou o servo dele, Geazi, ou Geazi, falar para ele, ó, fala para esse homem que está aí fora, Naamã, para ele ir até o Rio Jordão, e lá no rio dá 7 mergulhos. Irmãos, naquela época, o Rio Jordão era o pior rio que tinha. Comparando o dia de hoje, o rio Tietê. Era um rio imundo. Ele disse, não, tem outros rios melhor aqui. Disse, não, é lá, porque lá que você vai mergulhar a soberba, o orgulho, a prepotência, a ganância.
Lá que você vai mergulhar tudo. Vai lá, vai lá, vai lá. Aí ele vai. Você acha que ele queria? Não. Ele foi incentivado por um soldado. Lê lá. 2 Reis, capítulo 5. Um soldado incentivou ele. E aí ele foi. Quando ele deu o primeiro mergulho, e aí, como é que tá? Mesma coisa, senhor. Terceiro, quarto, quinto, sexto, mesma coisa. Dá mais um. E no sétimo, quando ele mergulhou, quando ele levantou a pele dele, uma criança. Eliseu recebeu? Não. Quem recebeu com ganância? Ei, nem todos aqueles que estão na igreja, que andam com você, ei, tem a mesma visão. Ou são espirituais? Porque Eliseu andava, Geazi andava com Eliseu, homem que dava testemunho, homem de Deus. Mas Geazi não estava convertido, não era liberto. Por que não, pastor? Porque quando Naamã foi curado e queria dar a Eliseu o ouro, o que ele trouxe, Eliseu recusou. Quem pega? Geazi. O Geazi disse, não, pega aí. Então ele segura o ouro, pega tudo. Ele não só pegou o ouro, ele não só pegou os bens, pegou também a lepra. A lepra foi para ele também. Ele ficou leproso. Cuidado. Tá? Cuidado. A Bíblia, a palavra de Deus, ela tem poder. Então tem muitas pessoas brincando. Tem pessoas brincando com a emoção do homem de Deus. Tem pessoas brincando com o sentimento do homem de Deus, prometendo e não cumprindo, falando que vai fazer e não faz. Cuidado. Tá? É voto. Então é melhor você não falar nada. E quando chegar, porque eu costumo dizer, bênção que é bênção, só é bênção quando está na palma da tua mão. Enquanto não está na mão, é só promessa. Bênção que é bênção é quando você pega na mão. Pega na mão. Mas enquanto a bênção não chega, é só promessa. E tem muitas pessoas fazendo promessa. Não faça o que você não possa cumprir. Porque você pode sofrer as consequências. Vamos finalizar. Então você entendeu muito bem, tá? E nós vamos estar nesse propósito em nome do Senhor Jesus. E o pastor vai estar aqui orando, buscando e consagrando para a glória de Deus. As pessoas que entraram na última campanha que eu fiz, tá? O poder do voto com Deus. Irmãos, os 7 dias, pela misericórdia do Senhor, eu estava dentro do vale. E as pessoas que entrou no propósito, eu enviei as orações para elas. Falei para elas o horário, a data e o dia que eu estava dentro do vale e elas ouviam os barulhos dos pássaros. Para vocês verem a transparência. Porque Deus não vai cobrar dela, Deus vai cobrar de mim. Porque eu não estou aqui para enganar ninguém. Só que eu já observei, quanto mais transparente você é, menos desvalorizado você fica. Porque as pessoas acostumaram eles querem muitas vezes aqueles líderes que são sem vergonha, aqueles ali sim, aqueles ali eles investem com força, mas aquele que é humilde, transparente, que paga preço, que ora, que jejua, que fala a verdade, que prega a verdade, que é honesto, esse aí nem valoriza. Esse aí, qualquer coisa tá bom para ele. Mas aqueles que esse aqui, eles falam que oram, irmão, nem oram. Falam que vão pagar preço, nem pagam. E aí, deixa eu ficar quieto. Vamos orar para finalizar, porque são 21 horas com mais 49 minutos. Coloca na sua agenda aí, dia 7, tá? Pastor, então até lá não vai ter mais lá? Claro que vai. Você pensa que eu esqueci do dia 31, a hora da viração com Deus, a partir das 23 horas e 30 minutos, aonde, com a permissão do Senhor, estaremos orando de 11 horas e 30 minutos, ou seja, 23 e 30, até a 00:30, 1 hora de oração, sem interrupção. Se você tem motivo para agradecer a Deus,
vem orar comigo. Se você não tem, não precisa orar não. Então, eu vou continuar falando. Enquanto Jesus me der vida, condições, eu vou falar. Porque você nem imagina o que eu já vivi, o que eu já passei, na caminhada dentro do Evangelho. Você não tem noção, você não faz ideia. Deus me amadureceu para ter essa visão e respeitar a noiva do Cordeiro. E Deus me deu a graça de saber que quem me procura, quem quer compromisso com Deus ou quem quer só a bênção de Deus. Você pensa o quê? Você pensa que aquelas pessoas que me procuram, que só quer a bênção, você pensa que eu vou dar atenção para elas? Não, nada. Não dou mesmo. Por quê, pastor? Porque eu não estou aqui para pagar preço para quem não quer compromisso com Deus. Eu vou pagar preço, eu vou dar atenção para quem quer. É igual uma pessoa que está nas drogas. Pastor, eu quero ser liberta. Aí eu vou dar atenção. Se ela não quer, é igual uma pessoa que está com câncer. O médico olha para ela e diz, vai ter que fazer X sessão de radioterapia e de quimioterapia. Você tem que estar aqui todos os dias, tal hora. Não, eu quero. Ele vai. E na última sessão, todo mundo aplaude ele ou ela. Porque ele se esforçou, ela se esforçou, mesmo debilitada, mesmo debilitado, estava lá fazendo a quimio, fazendo a rádio. Você não faz ideia, talvez, você não sabe o que é uma sessão de quimioterapia. A pessoa fica 3 horas, 4 horas sentada. Para e pensa. Então, se você quer, eu vou pagar o preço. Se você não quer, eu lavo as minhas mãos. Porque Deus sabe do compromisso que eu tenho. E aquelas pessoas que me conhecem sabem muito bem. Então, meus irmãos, são essas 2 palavras que eu deixo no vosso coração. Se você tiver alguma dúvida, me procura, tá? Via o WhatsApp da oração ou meu WhatsApp pessoal, tá? E você que é contribuinte, não vou deixar de bater nessa tecla, porque se eu vivo da obra e para a obra, por que não ser honrado? Então você que não ainda enviou a sua contribuição, a sua doação, o seu dízimo, a sua oferta mantenedor, envia, porque tem várias pessoas, irmãos, que fizeram o propósito e não cumpriram. E aí, quer que Deus abra as portas. Quem vai abrir não vai ser Deus, não. Vai ser o cão, para te amarrar. Ele é sujo. Pastor, só está amaldiçoando? Não, eu estou te precavendo. Porque eu estou falando com base. E eu quero ver o seu crescimento. Tá? Então, é tudo organizado. Eu mostrei para a irmã e para o esposo dela como é que é. Quando ela envia o propósito, quando ela fala, pastor, eu assumo o compromisso de todo mês ser uma ofertante. Aí eu pego o nome dela completo, mando imprimir o nome dela completo, tá? Numa folha, assim, uma fila de nomes, assim, ó. Porque toda vez que ela envia, eu recorto e coloco dentro do azeite. Eu enviei a foto para ela, ela ficou assim, maravilhada. Organização. Tá tudo aqui, ó. Tá tudo aqui na pastinha. Eu só não vou mostrar porque para mostrar aqui, ó, tá aqui, ó, os nomes assim, ó, a fila. Mas você pensa que esse tanto de nome aqui são as pessoas que contribuem? Não, irmão. São pessoas que fizeram o propósito. E eu imprimi nome. Não tem tanto nome aqui, eu imprimi. Nem até essa parte. Nem até essa parte. Cumpre. Depois que é as coisas que abra. Mas tá bom. Se você não tem compromisso com Deus, você acha que ele vai ter compromisso com você? Aí uns falam assim, pastor, mas Deus vela pela sua palavra para fazer a cumprir. Deus só tem compromisso quem tem compromisso com ele. Segura esta. Quero orar por você. E fica atento comigo aí nas redes sociais. Fica atento comigo lá no YouTube. Porque nós estamos sempre postando, sempre comunicando. Eu quero ver o seu crescimento. Tudo que eu faço aqui, irmãos, nas redes sociais, é para o seu próprio bem.
Eu gravei a oração, mandei o louvor, irmão, mandei para mais de 200 pessoas. Se eu te falar quantos me responderam, eu estou fazendo a minha parte, estou tranquilo, graças a Deus. Mas eu sei, eu vou vendo. Deus vai me mostrando quem quer compromisso, as pessoas vão se esfriando. E quando que a bênção se aproxima. Mas Deus já estou vacinado. E Deus vai dando graça. Encurva a sua cabeça, por favor. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero, uma vez mais, expressar ao Senhor a minha gratidão. Meu Deus, quase uma hora aqui explicando, falando aos irmãos acerca, meu Pai, da segunda fase desta campanha. Pai, que o Senhor venha iluminar a mente de cada um que vai entrar nesse propósito e que o Senhor, meu Pai, venha ser glorificado em todos eles. Meu Deus, eu te peço a tua bênção e a tua proteção. Eu te glorifico por tudo. Assim, meu Pai, eu te peço a bênção, orando em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém e graças a Deus. Meus amados irmãos, esta live ou este vídeo vai estar no YouTube. Você pode copiar o link, tá? E enviar para várias pessoas. Tá? Ah, pastor, eu peguei pela metade. Vai ficar gravado também aí no YouTube, vai ficar gravado aí no Facebook, você pode ver de novo. Tá? Aí você vai saber como é que vai funcionar o passo a passo dessa campanha, para a glória de Deus. Tá? Eu quero finalizar mostrando para vocês, tá? Quando se trata de organização, vou mostrar para vocês como que está o meu quarto de guerra. Eu vou começar daqui, só para vocês entenderem, tá bom? Vou colocar daqui, ó. Vou começar daqui, ó. Lá ao fundo, tá vendo? Aí, ó, aqui, ó. A partilheira que eu fiz, ó. Organização, tá vendo? Agora, a minha mesa, a cadeira. Aqui é o rádio que coloca ao fundo, o pedestal, ó. No chão. Aqui estão, vou virar para vocês verem, ó. O chão tá um capete, ó, cadeira. Ali, agora eu vou virar aqui para vocês verem a organização, ó, ó, ó. Agora eu vou virar aqui para vocês verem, ó, ó. Aqui tem aqui uma cadeira, ó, ó. Aqui agora eu vou abaixar aqui para vocês verem, ó. Tá vendo? Arrumadinho, ó. O quadro. Agora lá no canto, ó, para vocês verem, ó, o livro da oração, o painel de foto, tá vendo? Ali, ó. Então, isso aqui, ó, organização. Organização. Tá aqui, ó. Tudo organizado. Então, vocês me perguntam, tá aqui, ó. Olha onde está o WhatsApp da oração. O aparelho, ó. Ó. Olha aí, ó. Tá vendo? Olha lá. Então, meus amados irmãos, deixa eu colocar de novo aqui e nós vamos já finalizar com a bênção apostólica. Só colocar ele aqui. Isso. Pronto. Vocês viram um pouquinho do quarto de guerra do pastor. Então, se você tem condições de investir, invista no ministério que dá fruto, a qual você está vendo, a qual você tem acompanhado. Encurva a sua cabeça. Que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós, aqueles que aguardam a breve volta do Senhor Jesus. Diga comigo, amém. Faz-se com a sua mão. Eu te aguardo. Quando, pastor? Dia 31, com a permissão do Senhor,
às 23 horas com mais 30 minutos. Já vou entrar orando, então se prepara. A hora da viração com Deus. E aí eu descanso os 4, 5 dias, no dia 7 já vamos entrar. Mas nesse período estarei dentro do vale, orando com livro, painel, azeite. Aqui não para pela misericórdia de Deus. Abra as mãos. Como ministro do Senhor Deus, profetizo eu que a sua sexta-feira venha a ser uma sexta-feira de livramentos, conquista, vitória e realizações em nome de Jesus. E eu abençoo a sua noite de sono, juntamente com a sua família, para a glória de Deus. Amém e graças a Deus. Um abraço do pastor Anderson Souza. Até o dia 31, querendo Deus. Deixa eu ver que vai cair no dia 31, segunda-feira. Segunda-feira, dia 31. Nós vamos orar no nome de Jesus. Um abraço a todos e muito obrigado. Compartilha com quem você quiser, mas não deixe de compartilhar, porque vai ser bênção para aquelas pessoas que você ama. Deus abençoe. Glória a Deus.